Amém. Podemos sentar. Amém. Amém. Deus é bom. Amém. É tão bom voltar à casa de Deus depois das férias e sentir esta presença de Deus neste lugar, sentir a presença de Deus, saber que nós fomos de férias, mas Deus não está de férias. Amém? E Ele está aqui para nos abençoar, para falar a nossa vida e para restaurar, para fazer milagres e maravilhas. Amém? Amém. É tão bom estar, como eu já disse, é tão bom estar de volta e ver caras que nós não víamos há um tempo e ver pessoas que nós não víamos há um tempo. Amém? Mas saber que foi bom este descanso, foi bom nós podermos descansar os nossos corpos, as nossas mentes, as nossas cabeças, mas estamos aí na luta. Amém? Para que Deus possa continuar a mudar a vida das pessoas neste lugar de Epsom. Amém? Acreditamos que Deus tem grandes coisas e maravilhas para este lugar de Epsom. Não é à toa que nós estamos aqui, não é à toa que Deus nos trouxe até este lugar. Amém? Deus tem um propósito para todas as coisas e nós vamos falar um pouco sobre isso mesmo, que Deus tem um propósito, e Deus tem um propósito para este lugar, Deus tem um propósito para a ICMAV neste lugar. Amém? Amém. Amém. Eu quero falar com vocês, como eu já disse, um pouco de propósitos e nós somos, a ICMAV é uma igreja com propósitos. Amém? E eu quero falar sobre a vida de alguém, e esse alguém é José do Egito. Amém? E eu quero falar de alguns propósitos na vida de José. Amém? Nós conhecemos bastantes heróis da fé, pessoas que Deus tem trazido ao longo da história que a Bíblia nos relata, mas eu sou apaixonado por José. Além de outros, a vida de José e o exemplo de José, tudo aquilo que ele passou, é muito abençoador na minha vida. Amém? E eu quero falar sobre isso mesmo, propósitos na vida de José. Amém? E todos nós temos propósitos. Amém? Na nossa vida nós temos propósitos. Nós, quando nascemos, ao sermos gerados na barriga das nossas mães, quando Deus nos cria, amém? Nós já nascemos com propósitos. Amém? Então nós fomos criados com propósitos. Amém? A nossa vida só faz sentido se tivermos propósitos. Então, porque senão nós não estaríamos aqui a fazer nada. Amém? Se não houvesse propósitos na nossa vida, nós não estaríamos a fazer nada neste mundo. Então, assim como nós fomos criados com propósitos, a igreja também foi criada com propósitos. E é por isso que a ICMAV é uma igreja com propósitos. É uma igreja que tem propósitos na sua cultura de igreja, na sua forma de fazer igreja. Amém? E isto porque propósitos foi algo que nasceu do coração de Deus. Amém? Desde da criação, desde lá do Éden, nós podemos ver, e isso algumas coisas se podem provar cientificamente, que tudo o que Deus criou tem um propósito. Amém? As plantas têm um propósito, o mar tem um propósito, os animais têm um propósito, tudo na criação de Deus tem um propósito. Amém? E connosco não é diferente. Deus nos criou para sermos pessoas, para sermos seres com um propósito. E Deus nos criou com ADN. Amém? E esse ADN faz parte de nós. É os propósitos de Deus na nossa vida, como se fosse um ADN na nossa vida. Amém? E eu queria chamar a atenção em algo que é muito importante e que muitas vezes nós fazemos confusão na nossa mente e no nosso coração. Amém? Porque existe uma diferença entre propósito e chamado. Amém? Existe uma diferença entre propósito e chamado. E o que é o propósito? O que é um propósito para nós? O propósito é aquilo que nós fomos criados para ser.
Amém? Isso é um propósito. Aquilo que nós fomos criados para ser, porque o propósito vem connosco desde a criação. Amém? E o que é chamado? Chamado é aquilo que Deus te chama e capacita para fazer pelos outros. Amém? Então, propósito é aquilo que nós fomos criados para ser, e chamado é aquilo que Deus te chama, a ti e a mim, e capacita para nós fazermos pelos outros. Então existe a diferença quando nós pensamos na nossa vida que nós somos chamados para adorar a Deus. Uma coisa é nós sermos chamados para adorar a Deus, outra coisa é nós sermos criados para adorar a Deus. Então, nós nascemos para ser adoradores, porque nós fomos criados para adorar a Deus. Quando nós pensamos em crescer, nós não fomos chamados para crescer, nós fomos criados para crescer. Quando nós nascemos pequeninos, né? Bebés, e ninguém é chamado para crescer. Crescer é algo natural. Crescer é algo que acontece na nossa vida naturalmente. Então nós fomos criados para crescer. Nós nascemos para crescermos. E crescer também espiritualmente. Nós nascemos para crescer e sermos discípulos. Amém? Nós também não fomos chamados para alcançar. Nós fomos criados para alcançar. Amém? Isto é um outro propósito na nossa vida. Então, nós nascemos, quando nós somos criados, nós nascemos para alcançar pessoas. Amém? E nós não fomos chamados também para pertencer. Amém? Nós não fomos chamados para pertencer. Ninguém nos chama para pertencer a alguma coisa. Nós fomos criados para pertencer. E essa é a diferença. Nós, quando nascemos, nós temos que pertencer a algum lugar. Nós temos que pertencer a uma família. E há uma pergunta que eu gostaria de fazer, é: quem de nós foi chamado para pertencer a uma família biológica? Amém? Será que algum de nós, no nosso tempo de oração, Deus lhe disse: olha, tu vais pertencer a uma família Almeida? Amém? Ninguém me chamou a mim para pertencer à família Almeida. Deus não me chamou para pertencer à família. Deus me criou a fazer parte de uma família. Amém? E essa família biológica. Então, nós não escolhemos onde nós queremos pertencer. Amém? Nós pertencemos. Então, temos que entender que o propósito e chamado é diferente. Porquê? Porque no chamado eu posso escolher aquilo que eu faço. No chamado eu posso escolher se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda, se eu vou para uma igreja, se eu vou para outra, se eu vou para um trabalho, se eu vou para outro. Isso é um chamado. Eu escolho. Eu faço as minhas escolhas no meu chamado. Mas quando eu tenho um propósito, então eu não escolho. Porque o propósito faz parte de mim. O propósito faz parte da minha pessoa. Portanto, faz parte da minha origem, do meu ADN. Amém? E é isso que nós vamos entender hoje. Vamos perceber a diferença entre propósito e chamado. E vamos ver isso na vida de José. Amém? E José tinha alguns propósitos, e porque nós somos uma igreja com propósitos, nós vamos ver estes 5 propósitos na vida de José. Amém? Muitas vezes nós pensamos que estes propósitos só se aplicam ao Novo Testamento, depois de Jesus vir, nascer, morrer na Nova Aliança, mas é importante que nós percebamos que no Antigo Testamento também havia estes propósitos que Deus colocou na vida de todas as pessoas que Ele usou para nos ser de exemplo. Amém? Peço desculpa. Amém? E no primeiro ponto, nós vamos ver que José pertencia. Amém? José pertencia. E este é o propósito de pertencer. Amém? E vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis 37, 1 a 3. Eu vou ter que colocar aqui os meus óculos. Amém? E diz assim: Jacó habitou na terra de Canaã,
onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos e ajudava os filhos de Bilá e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel, que era Jacó, gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Amém? Até aqui. Então, o primeiro propósito que nós podemos ver na vida de José é que ele pertencia. José era filho de Jacó, era neto de Isaac e bisneto de Abraão. Então, José pertencia a uma família, e essa família era uma família escolhida por Deus. Essa família era uma família escolhida por Deus para cumprir o propósito e o plano de Deus para a humanidade depois de Adão pecar lá no Éden. Então, José pertencia a um povo, que era o povo judeu, e esse povo era o povo que Deus escolheu como povo eleito. Então, José pertencia a esse povo. E falamos nisto porquê? Porque nós também fomos criados com o propósito de pertencer a uma família. E essa família, depois do nascimento de Jesus, depois da vinda de Jesus à Terra, essa família chama-se Igreja. E nós fomos criados para pertencer à Igreja, Igreja de Cristo. E a Igreja é o povo que Deus escolheu para cumprir o propósito que tem para a sua criação. Amém? Não foi outras instituições, foi a Igreja. Deus escolheu a Igreja, Deus designou a Igreja para cumprir o propósito. Amém? E um dos propósitos nesta terra é nós pertencermos a um corpo, a uma família, a uma igreja, que é a Igreja de Deus. Amém? Está no nosso ADN. Amém? Deus nos colocou desde o ventre da nossa mãe este sentimento de nós querermos pertencer. Amém? Então, pertencer a uma família de Deus não é uma escolha, não é um chamado. Amém? É um propósito. Nós pertencermos à família de Deus é um propósito. Então, e a tua vida vai mudar quando tu entenderes isso, que tu não és chamado para pertencer a uma igreja, tu não és chamado para pertencer a um corpo de Deus. É o teu propósito tu pertenceres. Amém. É o teu propósito. Amém? Tu foste criado para pertencer. Amém? E sabem, apesar de tudo o que aconteceu na vida de José, todos os problemas, todas as dificuldades, todas as lutas, José foi vendido, José esteve preso. Quem conhece a história de José sabe disso. E nós podemos culpar a sua família, os seus irmãos. Eles eram família. José pertencia àquela família. Mas José não esqueceu que ele pertencia a algo maior. Amém? Pertencia a uma família. E nós podemos abrir em Gênesis 45, 3. Gênesis 45, 3. E diz assim até o versículo 5. Amém? E depois vamos ler 9 e 10 também. E diz assim: Então disse José a seus irmãos: Eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: Eu sou José, seu irmão, aqueles que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por ter-me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Amém? E no versículo 9 e 10 diz assim: Voltem depressa a meu pai e digam-lhe: Assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores, tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim.
Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Amém? José não se esqueceu onde ele pertencia. Amém? José não se esqueceu à família onde ele pertencia. Amém? Apesar de tudo, ele se lembrou dos seus irmãos, se lembrou de seu pai, ele se lembrou-se de tudo aquilo que era seu, que era a sua família. Amém? E a pergunta que eu faço é: será que tu pertences a algo? Será que tu pertences? Será que tu podes dizer: eu pertenço a uma família? Amém? Entende que um dos propósitos que nós temos na nossa vida é pertencer. Pertencer. Amém? Amém. Em segundo lugar, nós vemos que José servia. Amém? E este propósito é servir. Amém? Creio que um dos propósitos mais fáceis de encontrar na vida de José era servir. Amém? Porque ele levou toda a sua vida a servir. Desde que era jovem, desde que era menino, até partir. Amém? Toda a sua vida ele serviu. Amém? E a palavra servir aqui tem a ver com ministério. Amém? Todos nós temos o propósito de servir, porque todos nós somos ministros. Amém? E ministros têm a ver com servir. Amém? Temos a ideia muitas vezes que ministros é só pessoas que sobem ao púlpito, pessoas que pregam, grupo de louvor, ministro de louvor, missionários. Amém? Mas eu quero te dizer que ministros somos todos. Todos nós somos chamados para servir. Amém? E em muitas passagens nós vemos que José serviu em coisas práticas. E vamos ler uma passagem em Gênesis 37, 13 e 14, em que nós vemos que José serviu o seu pai e seus irmãos. Amém? Amém. Gênesis 37, 13 e 14. E diz assim: Israel, que é Jacó, disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que vá até lá. E ele respondeu: sim, senhor. E disse-lhe o pai: vá ver se está tudo bem com os seus irmãos e com os seus rebanhos e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Amém? E aqui vê-se que José estava a servir o seu pai. O seu pai o tinha enviado para servir os seus irmãos, ver o que eles estavam fazendo. Amém? Tipo moço de recados, como nós fazemos muitas vezes com os nossos filhos. Amém? E depois disso, depois que José foi vendido pelos seus irmãos, porque a história depois continua, vemos que José serviu na casa de Potifar. Amém? Ele serviu Faraó, etc. Ele serviu em muitos lugares. Eu quero vos dizer que servir faz parte do propósito que Deus colocou na minha vida. Amém? E eu tenho que servir aonde Ele me colocar. Amém? Eu não tenho que fazer escolhas naquilo que eu vou servir. Eu quero servir mais isto, eu quero servir mais aquilo. Não. Aquilo que Deus colocar para eu fazer, amém? Eu tenho que fazer, porque esse é o propósito. Amém? Esse é o propósito. Eu tenho que servir na minha casa, eu tenho que servir na minha família, eu tenho que servir no meu trabalho, na minha igreja. Amém? Tudo aquilo que Deus colocar na minha mão, eu tenho que servir. Amém? Porque esse é o propósito da nossa vida. Servir, servir, servir. Esse é um propósito que Deus colocou em nós. Em Eclesiastes 9:10 diz: tudo o que te vier à mão para fazer, fácil, conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria
alguma. Amém? E em Colossenses 3:23 diz: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Amém? Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. E esta era a forma que José tinha de servir. De todo o coração. Mesmo sendo preso, mesmo sendo maltratado, mesmo sendo tentado pela esposa de Potifar, ele servia de todo o coração. E Deus honrou o seu serviço. Amém? Amém. Em terceiro lugar, José crescia. Amém? José crescia. E aqui nós vemos o propósito de nós crescermos. Crescer. Amém? E há uma definição muito interessante que diz: crescer é potencializar o nosso destino. Crescer é potencializar o nosso destino. E o meu desafio é este mesmo, é nós potencializarmos o nosso destino. Em Gênesis 41, 40 diz assim: (40 a 42), amém? Diz assim: você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o Faraó tirou do dedo o seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Amém? Amém? Nós nascemos para viver estes 5 propósitos. Amém? Nós somos uma igreja com propósitos. Amém? E quando nós somos uma igreja, pertencemos a uma igreja com propósito, a nossa vida também deve ser assim. A nossa vida deve ser uma vida com propósitos. Amém? Alcançar, adorar, pertencer, crescer, servir, precisam de ser um estilo de vida em cada um de nós. Um estilo de vida em tudo aquilo que eu faço. Amém? Então, José teve uma visão sobre o seu futuro. E é interessante ver que Deus moveu-se em cada etapa da vida de José, segundo essas visões que ele tinha tido quando era jovem. Amém? Mas José não desistiu. Apesar de tudo, José não desistiu do seu propósito. José manteve-se firme àquilo que Deus tinha lhe dado como sonho. Amém? E é interessante ver que José era um apaixonado pelo seu futuro, por aquilo que Deus tinha prometido, por aquilo que Deus tinha revelado. Amém? E o meu desafio é este: é nós apaixonarmos pelo nosso futuro, aquilo que Deus tem colocado mais à frente. Amém? Quando nós nos apaixonamos pelo nosso futuro, nós crescemos. Amém? Isso é crescer. Crescer é nós vermos através dos olhos de Deus aquilo que está reservado para nós. Vermos através dos olhos de Deus aquilo que Deus tem reservado para a nossa vida, para o nosso futuro, lá à frente. Amém? Quantos de nós é que já usamos a expressão: quando eu crescer eu quero ser... Quando eu era criança eu tinha muito esta expressão: quando eu crescer eu quero ser futebolista. Quando eu crescer eu quero ser pasteleiro, eu quero ser cozinheiro, eu quero ser advogado. Todos nós já usámos esta expressão quando éramos mais jovens, porque sonhamos em alguma coisa, sonhamos com o nosso futuro. Amém? E isso é potencializar o nosso futuro. Amém? Isso é potencializar aquilo que está mais além, que está mais à frente. Amém? E temos que ver mais além. Temos que aprender a ver mais além. Amém? E isto não temos que o fazer sozinhos. Amém? Não temos que fazer sozinhos. Nós temos pessoas que podem fazer essa caminhada connosco, que podem fazer esse trajeto connosco, juntos, unidos. Amém?
E eu gosto muito de uma expressão que o pastor Henrique uma vez trouxe, que dizia: sozinhos vamos mais rápido, mas juntos nós vamos mais longe. Quando nós sonhamos os sonhos de Deus, quando o propósito de Deus de crescer está no nosso coração, e nós caminhamos juntos, nós vamos alcançar. Amém? Nós vamos alcançar. Amém? Amém. Em quarto lugar, vemos que José alcançou. José alcançou. E este é o propósito, alcançar. Amém? E nós podemos perguntar, porque alcançar tem a ver com o evangelismo, e nós podemos perguntar como é que José alcançava, se naquele tempo não havia evangelismo. Porque o evangelismo só veio depois de Jesus pregar o evangelho. Amém? Então, nós perguntamos como é que naquele tempo José alcançou. Amém? Então, é interessante que alcançar não tem a ver com aquilo que eu falo, não tem a ver com aquilo que eu partilho com as pessoas, mas tem a ver com aquilo que as pessoas veem de Deus em mim. Amém? Aquilo que as pessoas veem de Deus em mim, aquilo que é o reflexo de Deus, aquilo que eu mostro às pessoas, aquilo que é o meu testemunho. Amém? Aquilo que eu mostro às pessoas, que as pessoas veem em mim. Eu não preciso dizer que eu sou cristão, as pessoas têm que ver em mim que habita um Deus que é diferente. Amém. Um Deus que quer mudar as suas vidas. E assim, quando eu dou testemunho disso, na minha vida, nas minhas práticas, no meu dia-a-dia, então eu estou a alcançar. Amém? E era assim que José fazia. Amém? Em tudo o que José fazia, José dava testemunho de Deus. Com a sua vida, José mostrava que ele era um homem que tinha um Deus, que tinha alguém maior. Amém? E nós vamos ver em Gênesis 40, 5 a 8, um exemplo disso. Amém? E diz assim: Gênesis 45 a 8. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, antes da mesma noite. Ambos na mesma noite. E cada sonho tinha a sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com o semblante triste? Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhes José: não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. Amém? Não são de Deus as interpretações? Sabem? Se isto não é dar testemunho de Deus, se isto não é falar do Evangelho, daquilo que existe um Deus, então nós estamos a ver mal as coisas. Amém? José alcançava. José alcançava com aquilo que Deus tinha na sua vida. Amém? José dava testemunho de Deus. Sabe, muitas vezes nós desanimamos porque falamos de Jesus, falamos das maravilhas, aquilo que Deus faz na nossa vida, mas as pessoas não param para ouvir. Muitas vezes nós ficamos tristes porque as pessoas zombam de nós muitas vezes e não aceitam este Deus que nós temos para mostrar. Mas eu quero vos dizer, quando tu mostras com a tua vida, tu estás a alcançar. Amém? Tu estás a alcançar e as pessoas estão a ver que há um Deus diferente. Amém? Porque alcançar não tem a ver com o teu chamado. Alcançar tem a ver com o teu propósito. E o teu propósito, só quando tu tens interiorizado em ti, é que ele vai cumprir os seus objetivos. Amém? Alcançar é um propósito. Amém? E mais uma vez eu digo, nós não temos um chamado. Nós não temos que ter um chamado para evangelizar. Não. Nós temos que alcançar pessoas com o nosso propósito. Amém. Com o nosso propósito de vida. Amém? O nosso propósito tem que ser alcançar, chegar às pessoas, mostrar este Deus que mudou a minha vida. Yes. Com o meu exemplo, com aquilo que eu pratico. Amém? Amém?
Marcos 16:15 diz: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Tão conhecido este versículo. Tão conhecido este versículo. Amém? Mas eu quero vos desafiar, em vez de nós falarmos, nós mostrarmos aquilo que Deus faz na nossa vida. Amém? Amém. Em quinto lugar, José adorava. Amém? E este é o propósito de adorar. Amém? Sabem? José adorava a Deus em tudo aquilo que ele fazia. Amém? José foi vendido, José foi injustiçado, José foi preso. Mas eu quero vos dizer que a vida, a sua vida, a vida de José, a sua consagração ao seu Deus, ela foi inabalável. Sabem, apesar de tudo, José nunca pôs em questão se havia um Deus. José nunca disse: Deus, porque é que tu me abandonaste? Deus, se tu existes. Não. Porque as suas convicções, o seu propósito, estava bem enraizado naquilo que era a sua vida, o seu coração, a sua essência. Amém? Às vezes nós desistimos por tão pouco. Desistimos por coisas tão pequenas. Mas se repararmos naquilo que José passou em toda a sua vida, naquilo que José sofreu, naquilo que José teve que enfrentar. Amém? Mas José entendia que adorar a Deus era um propósito. Amém? E José nunca deixou de adorar a Deus. Nunca, com a sua vida. Amém? Porque se nós entendermos o que é adorar, adorar é muito mais aquilo que nós estamos aqui, levantar as mãos, fazer culto ao Senhor. Amém? Quando nós ouvimos uma canção, até choramos, até nos comovemos. Não, adorar não. Adorar é no nosso dia a dia. Adorar é o estilo da nossa vida. Contemplar aquilo que Deus fez na sua criação. Contemplar as maravilhas que Deus fez para nós. Amém? Adorar a Deus é muito mais profundo que isso. Amém? E em Mateus 22:37 diz: respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Amém? Ame o Senhor. Então nós, quando amamos a Deus, nós estamos a adorar a Deus. Amém? Quando amamos a Deus, nós estamos a adorar a Deus. Porque a adoração é um estilo de vida. Amém? A adoração é algo que vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Amém? Porque a adoração é amar a Deus acima de todas as coisas. E José amava a Deus de todo o seu coração. Amém? José amava a Deus. E foi por isso que ele resistiu a tudo aquilo que ele passou. À traição dos seus irmãos. Ele resistiu à mulher de Potifar. Ele resistiu à prisão porque ele amava a Deus. Amém? E José entendeu que este amor era maior que tudo. Este amor era o mais importante para ele. Amém? E que este amor fazia parte do propósito da vida dele. Amém? Este amor fazia parte do propósito de José. Amém? E eu queria deixar um versículo que nós conhecemos bem, já o ouvimos tanta vez, que diz, em Gênesis 50:20 diz: vós bem intentastes mal contra mim. José falava com seus irmãos: vós bem intentaste mal contra mim. Porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Amém? José entendeu estes propósitos. José entendeu que fazer estes propósitos na sua vida foi para algo maior, para algo que Deus tinha planeado para a sua vida e para a vida do seu povo. Amém? E quando nós
o fazemos, Deus nos vai colocar em algo maior. Deus nos vai colocar em algo mais além. Amém? E Ele quer fazer o mesmo na tua vida. Ele quer fazer o mesmo na minha vida. Amém? Mas nós temos que entender que estes propósitos têm que fazer parte de nós. Amém? Porque é algo que faz parte. É algo interno. É algo do nosso ADN. Daquilo que Deus criou, implantou em nós. Amém? Amém. E nós vamos ficar de pé. Amém? E eu vou pedir para nós pormos um louvor e vamos louvar a Deus. Amém? E nesta tarde eu quero desafiar. Se tu estás aqui ou mesmo que estejas lá em casa ver este culto, esta mensagem e tu entendes que queres ir mais além com um Deus que pode mudar a tua vida, se tu entendes que tu queres crescer, potenciar o teu futuro, tu queres amar a Deus, porque este Deus vai-te fazer andar sobre as águas, vai-te fazer andar sobre tudo aquilo que é problema na tua vida, porque Ele vai estar contigo. Então eu desafio a dar a tua vida a Jesus. Eu desafio a dar a tua vida a Jesus. Amém? Mesmo que tu estejas em casa a ver online, se tu queres dar a tua vida a Jesus, tu contacta-nos. Tu contacta-nos através das redes sociais, através do YouTube, com mensagem. Nós queremos orar por ti. Nós queremos que Deus faça o milagre que fez na vida de José. Amém? E Deus transforme tudo aquilo que tu vês mal, tudo aquilo que tu achas que está mal na tua vida, Deus vai transformar em bem. Amém? Deus quer transformar em bem. Amém. Amém? Então, se tu queres aceitar este Deus, se tu queres aceitar Jesus, entre em contato connosco. Nós estamos aqui para orar por ti, para te dar um abraço. Amém? Apenas manda uma mensagem e nós vamos te mostrar este Deus grandioso que muda a vida daqueles que se aproximam. Amém? Deus vos abençoe a todos e que possam entender estes 5 propósitos. Que estes 5 propósitos é algo que nasceu do coração de Deus para nós e para a sua igreja. Amém? Deus abençoe.